Tony Stark tira onda, que é cientista espacial, mas também é homem de ferro, atômico, genial, dura madura, homem de ferro, é lenha pura, homem de ferro. Duplo desastre. A criação. O Homem de Ferro, ou Iron Man, é um personagem de origem dos quadrinhos, publicados pela Marvel Comics. Em 1963, o escritor Stan Lee e o roteirista Larry Lieber, com a arte dos desenhistas Jack Kirby e Don Heck, deram vida a este super-herói. Stan Lee aceitou o desafio de fazer um personagem ser a princípio odiado e depois amado pelo público, e é um sucesso até os dias de hoje. Sua primeira aparição nas bancas de jornais foi em março de 1963 na revista número 39, intitulada Tales of Suspense. Enredo. Tony Stark é o nome do homem que encarna este super-herói. Ele é filho adotivo de Howard Stark, um grande fabricante de armas. O personagem Tony Stark foi inspirado em Howard Hughes, um homem de negócios, engenheiro, cineasta, playboy e aviador da sua época. Tony herdou as empresas da família após a morte de seus pais adotivos em um acidente automobilístico, e como ele sempre teve inclinação para criar invenções industriais, seguiu por esse caminho. Sua relação com seu pai sempre fora difícil, por este ser um alcoólatra, mas por outro lado, muito lhe ensinou sobre gerência e negócios, de também tê-lo iniciado na bebida precocemente. Tony transformou a empresa num complexo industrial multibilionário, com contratos para armamentos avançados e munições com o governo dos Estados Unidos. Durante a Guerra do Vietnã, Tony estava em visita a uma base militar e, em um ataque Vietcong, ele se feriu numa explosão de bomba e os estilhaços o machucaram, ameaçando-lhe a vida. Foi capturado pelo líder vietnamita Wang Shu. Ele se recuperou dos ferimentos, mas foi forçado a criar uma poderosa arma para os vietnamitas. Com peças móveis, ele acabou criando o primeiro protótipo de uma super armadura blindada. Com ela, enfrentou os vietnamitas e os derrotou, libertando os prisioneiros. Hong Shu morreu quando Tony Stark explodiu o galpão onde trabalhava meses naquela armadura. De volta aos Estados Unidos, desenvolveu novas versões da armadura, e as cores amarela e vermelha se tornou padrão do personagem. O Homem de Ferro se tornou, nas histórias dos anos 1970 e 80, ponta de lança do governo americano contra a União Soviética, na chamada Guerra Fria. Stark espalhou o boato de que o Homem de Ferro era seu guarda-costas, e apenas seu motorista, Hank Hogan, e sua secretária Virginia Pepper Potts sabiam de sua identidade secreta. Seus inimigos. O Mandarim, interpretado por Ben Kingsley no filme O Homem de Ferro 3. O Monge de Ferro, personagem de Obadiah Stane, é o Monge de Ferro dos quadrinhos dos anos 1980. Justin Hammer, um financiador de vilões nos quadrinhos. Dínamo Escarlate, um dos grandes inimigos do Homem de Ferro. Chicote Negro, outro inimigo recorrente. Homem de Titânio, um forte rival do Homem de Ferro. Madame Máscara, ex-amante que virou rival dele. Recalque, talvez? Ivan Vanko, cientista russo, que constrói armas para atacar a família Stark, um inimigo da Guerra Fria. Fantasma, engenheiro que descobriu como ficar intangível e que age como sabotador das indústrias Stark. A série animada de 1966. Essa série animada trazia os super-heróis da Marvel para a televisão e foi ao ar em 1º de setembro de 1966 até 1º de dezembro do mesmo ano. Com 60 episódios de 30 minutos cada, foi produzida por Steve Krantz. A animação era rudimentar e aproveitava os próprios desenhos feitos para os HQs. Os personagens mal se moviam.
e só deslizavam na tela. Nos diálogos, as bocas mexiam e tinham piscada de olhos nos closes e as cenas eram representadas em vários episódios. Os efeitos sonoros eram de socos e explosões, com hematopeias em letras na tela, como nos quadrinhos. Nos anos 1980, eu, criança, assistia a esses desenhos, que junto ao Homem de Ferro havia os do Hulk, Capitão América, Namor e Thor. Esse desenho foi exibido na TV Tupi, Rede Globo e Fox Kids, onde foi remasterizado digitalmente. Curiosidades: a primeira armadura do Homem de Ferro era cinza, a tradicional vermelha e amarela surgiu em dezembro de 1963. Em popularidade, ao redor do mundo ficou em quarto lugar em uma pesquisa da Game, eu não sei ler isso aí, vocês estão vendo aí na tela, no Google, em 60 países, perdendo apenas para o Homem-Aranha, Mulher Maravilha e o Batman. É consenso entre os fãs que muito do aumento dessa popularidade do Homem de Ferro se deve à brilhante atuação de Robert Downey Jr. Dos quadrinhos para as telas. O Homem de Ferro, embora seja um Vingador original e muito querido pelos fãs da Marvel Comics, em dado momento chegou a ser considerado um herói de série B. Porém o cinema o redimiu, e muito por culpa do ator Robert Downey Jr., que encarnou com perfeição o personagem, fazendo exatamente o Tony Stark dos quadrinhos, ácido, irônico, engraçado e genial. A lista dos filmes do Gladiador Dourado no universo cinematográfico Marvel são Homem de Ferro, 2008, Homem de Ferro 2, 2010, Os Vingadores, 2012, Homem de Ferro 3, 2013. Segundo eu apurei, o quarto filme da franquia, que seria o Homem de Ferro 4, que iria acontecer um novo filme. Porém, é preciso lembrar que o mesmo herói foi morto no filme Vingadores Ultimato, em 2019. Isso significa que no caso de um quarto filme, ele teria que ser revivido. Ficção e realidade. Na cultura pop, Tony Stark, o Homem de Ferro, tem uma armadura feita de uma liga de titânio e ouro. Na vida real, um grupo de pesquisadores descobriu em 2016 um composto com resistência mecânica 4 vezes maior que o titânio puro. No entanto, a utilidade desse composto não está na construção de possíveis armaduras para super-heróis, é claro, mas em próteses, que seriam implantadas no lugar de ossos quebrados, pois, por incrível que pareça, esse material é biocompatível e tem baixo coeficiente de atrito. Coisa de história de quadrinhos, não é mesmo? E que pode ser real no futuro próximo. Os ditos de Tony Stark. No primeiro filme, em 2008, ele revela sua identidade em uma comitiva de imprensa. A verdade é, eu sou o Homem de Ferro. Podem me tirar a casa, todos meus truques e brinquedos, mas uma coisa não pode tirar, eu sou o Homem de Ferro. Frase do filme em 2013. No seu segundo filme, ele se recusa a participar dos Vingadores, mas mudaria de ideia depois. Eu já disse, não quero me juntar à sua boy band super secreta. Essa foi sua resposta ao ser interpelado pelo Capitão América, que ironizou. Fica grandão nessa armadura, e sem ela, o que você é? Gênio, bilionário, playboy e filantropo. Mais uma resposta direta ao Capitão América, e desdenha sua ideia de planejamento. Ele quer partir logo para a ação. Eu tenho um plano. Ataque. Se eu não puder proteger a Terra, pode ter certeza que iremos vingá-la. Tony Stark faz uma alusão ao nome do grupo de super-heróis, Vingadores.
mais uma ironia endereçada ao grupo de Vingadores, sobretudo, claro, ao Capitão América. Na verdade, ele é o chefe. Eu apenas pago por tudo e desenho tudo e faço todos parecerem legais. Sinto muito, a Terra está fechada hoje. É melhor fazer as malas e dar o fora daqui. Nesta fala, ele debocha da chegada do exército de Thanos no filme Vingadores Guerra Infinita. Ele questiona um plano mirabolante do Homem-Formiga, que se baseia em um clássico do cinema. Você está me dizendo seriamente que seu plano para salvar o universo é baseado em De Volta para o Futuro? Essa foi a icônica fala no seu primeiro filme em 2008, em que ele se baseia numa famosa frase de Maquiavel. Eu me pergunto, qual seria melhor, ser temido ou respeitado? Seria demais pedir os dois? Em 2019, o personagem morre em Vingadores Ultimato, se despedindo da esposa Pepper e de sua filha Morgan com "Eu te amo 1.000 milhões". O encerramento perfeito que o nosso amado gênio bilionário, playboy e filantropo merecia. Oi gente, tudo bem? Esse foi o vídeo aí do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, e faz parte daquela série que eu mostrei no vídeo, daquele desenho antigo de 1966 que eu assistia nos anos 80 em casa, quando eu era criança. E não sei, se vocês gostarem deste vídeo, eu posso fazer dos outros personagens dessa série, que é o Hulk, Capitão América e o Thor. O Namor também tinha o desenho dele, mas o Namor não, acho que não é um personagem muito relevante nos dias de hoje, né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E a história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!